Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre construção civil, sobre o mercado imobiliário e também sobre a questão do IPTU na cidade de Campinas. Para isso, nós recebemos o vice-presidente de construção civil da Abicamp, o Elton Narrascuri. Muito boa noite, Elton. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcos. E compondo aqui a bancada hoje, Felipe Pereira. Muito boa noite, Felipe. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, mais uma vez, na entrevista coletiva. Então vai lá, Felipe. Aproveita e faz a primeira pergunta. A gente vai falar do IPTU, né, Marcos? Afinal de contas, né, e o Elton também, boa noite. É sempre uma questão que acaba gerando muita polêmica, o IPTU. A gente tem mostrado durante toda a semana, aqui na programação da Band, moradores irritados com os reajustes do IPTU, IPTUs cada vez mais abusivos. Em Itupeva, por exemplo, 10% de reajuste, isso no papel, mas na prática chegou a aumentar muito mais. Criou-se um movimento chamado IPTU justo, né, Elton? Como é que você vê esse movimento do IPTU? Você acha que a gente paga IPTU talvez um pouco a mais do que talvez deveria? Com certeza, porque, na verdade, as prefeituras, de modo geral, até os governos, de modo geral, viraram uma grande fonte de arrecadação. Eles estão sempre maquinando uma maneira de tentar aumentar a receita através de aumentos de IPTU, revisão dos mapas de valores, alguns tributos que são agregados. Um momento é a coleta d'água, outro momento é a coleta de esgoto, num terceiro momento é o tratamento do esgoto. Então, sempre está se criando ou se maquinando uma coisa nova de aumentar os gastos que não tem fim. É um saco sem fundo. E se você começar a ver a contrapartida que você recebe daquilo que se paga, aí começa a ficar complicado, porque não só o aumento acima da inflação do IPTU, como, por exemplo, o que eu recebo de retorno disso. Posso até tentar fazer uma mídia para tentar amenizar isso aí, mas de segurança, o que eu recebo do IPTU que eu estou pagando? De infraestrutura urbana no bairro e de obras de infraestrutura urbana, o que está sendo dado de volta? Então, como não tem muito correlação da contrapartida daquilo que está se pagando, o que a gente percebe é uma tentativa sucessiva e exagerada de cobranças de tributos cada vez maiores e numa administração que nunca prevê uma redução de gastos. Eu até falei aqui outra hora que Paris, por exemplo, tem 2,5 milhões de habitantes, é o dobro de Campinas. E tem 1/3 dos funcionários públicos que tem Campinas, sem contar os comissionados, que é outro assunto que também onera a nossa folha. Então, assim, e se você perguntar para todos os secretários, todos eles vão se queixar que tem pouca gente para fazer todo o serviço que precisa fazer. Por que isso? Excesso de burocracia, excesso de leis. Porque, infelizmente, no Brasil, nós não punimos o infrator, nós punimos a sociedade. Então, se alguém acha uma válvula na lei, eu tento fazer uma nova lei para tapar aquela válvula, ou seja, eu estou punindo toda a sociedade e não aquele que tentou burlar a lei. Isso gera uma burocracia sem fim, eu acabo tendo que ter o carimbo do carimbo do carimbo do carimbo. O papel sai mais com carimbo até do que propriamente documento. E você gera, por outro lado, um problema enorme, que se não resolver esse problema, nós não vamos ter crescimento, ou o empreendedorismo, que é a insegurança jurídica. A insegurança jurídica, hoje, ela assola não só o investidor, o empreendedor, como ela assola o funcionário público, que morre de medo de bater um carimbo errado. Porque ali ele corre risco de uma sindicância, ele corre risco de uma exoneração, ele corre inúmeros riscos. Então, você tem problema dos dois lados. O empresário com medo de investir por causa da insegurança jurídica e o funcionário com medo de aprovar por causa da insegurança jurídica. A gente chama isso de processo canino. Por que processo canino? Porque eu entro com um projeto, aí o funcionário, ele acha que está tudo certo, mas ele fica inseguro. Então, ele põe um carimbo ao diretor. O diretor olha, ele acha que está correto, mas ele fica seguro e põe um carimbo ao financeiro. O financeiro acha que está correto, mas está inseguro ao jurídico. E esse processo fica latindo, e não sai do lugar. Então, isso é terrível. Então, uma coisa simples que levaria uma semana, 10 dias, você acaba levando anos para aprovar. Essa desburocratização foi uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Como que está o mercado? Acreditando que isso vai acontecer mesmo ou não? Não tem tanta expectativa assim? Não, o mercado está respondendo com um otimismo até exagerado. Eu diria assim que em termos de mercado há uma empolgação, há uma grande euforia de que realmente o país vai mudar, que muita coisa vai acontecer,
Mas a gente sabe que, fora o entusiasmo, o processo é lento. Se as reformas forem feitas, se as coisas acontecerem, há uma forte tendência de melhoria de mercado. Já temos aí alguns sinais, melhoria dos empregos, aumentando o emprego, aumentando, por exemplo, você pegar os lançamentos e os empreendimentos no mercado já é diferente do final do ano passado, onde era um marasmo total. Só que a velocidade não é a velocidade que a gente gostaria, né? Que é aquela aceleração do mercado. Não, ela vai ser gradativa. E o Brasil, de alguma forma, o empresariado, ele está cauteloso. Porque ele tem a euforia, ele tem o momento de positivismo, mas ele sabe que nós ainda somos frágeis, né? Porque, de repente, por exemplo, no governo passado, que já havia, assim, um certo otimismo de reformas e de melhoria, aí vem uma denúncia que acaba mudando todo o foco, depois vem uma greve que causa outra crise. Se houver uma guerra na América do Sul, a gente sabe que pode causar outra crise. Então, assim, se as coisas correrem no decurso normal de expectativas e de fatos, e com esse novo governo, realmente há um otimismo muito grande no mercado. E aí entra um outro fator que é bastante curioso, né? A gente sabe que no mercado financeiro, quando a bolsa está baixa, é hora de investir. Quando ela está alta, é hora de guardar. O mercado imobiliário é a mesma coisa. Quando os imóveis estão baixos, é hora de comprar. Quando os imóveis estão caros, é hora de ficar quieto. E hoje o mercado está baixo, é hora de comprar. Então, assim, esse receio não tem jeito. O mercado empresarial, o mercado financeiro é de risco. E eu diria que hoje, se alguém quiser investir no mercado imobiliário ou quiser investir mesmo no mercado financeiro, o melhor produto hoje é o imóvel, porque se as coisas decorrerem no curso normal de ordem e confiança que está acontecendo, daqui 6 meses você vai perder o bonde da história. E isso vem muito a calhar até com o próprio aumento do preço das residências, né, que foi registrado aí na virada do ano praticamente. Então, dada essa tendência que você está falando, então, muito provavelmente nós vamos ter aí um aumento cada vez maior no preço dos imóveis. Sim, porque, isso se nada porque isso é cíclico, né? Isso é uma onda de altos e baixos da economia e o mercado imobiliário acompanha esse processo. O mercado imobiliário sofre um pouco mais do que os outros mercados, porque é o mais caro. Então, nessa onda, a grade de poço e a grade de sucesso é menor, você imagina um efeito... A movimentação financeira ondas, também né? acaba sendo, consequentemente, muito maior. Mas, assim, a tendência do mercado não é seguir essa valorização gradativa. Por exemplo, teve uma melhora de venda de 2%, de 3%. A tendência é que, quando aquece o mercado, ele dá algumas disparadas. Então, assim, mas agora já não, o preço que eu queria comprar uma casa subiu de 3%. Corre e compra, porque a hora que o mercado aquecer, 3% não é nada. O Elton, voltando a falar um pouquinho do IPTU e da campanha IPTU Justo, o que essa campanha propõe, quem está aí em casa nos assistindo e quiser aderir à campanha IPTU Justo, o que deve fazer e também o quanto, né, no mercado esse alto custo do IPTU influencia, né? Na verdade, assim, a gente tem algumas deformidades nesse processo. Uma delas chama mapa de valores ou o levantamento do custo dos imóveis. Você recebeu o seu carnê de IPTU e tem lá o valor da sua casa. E acho que uma grande maioria da cidade fala assim, quero que a prefeitura compre minha casa pelo valor que está aqui. Sim. Porque ele está superestimado. E como o mercado tem essas ondas, ele sempre sobe, ele nunca baixa. Então, assim, começa que ele é injusto na sua própria avaliação. Hoje, com a tecnologia que nós temos, a gente precisaria ter uma avaliação muito mais precisa e reciclada a cada 6 meses, no máximo 1 ano. Tá? Então, eu teria uma avaliação justa do imóvel, correta, pelo valor de mercado. Porque o mercado está valorizado, ele vale mais. O mercado está desvalorizado, ele vale menos. Então, para começar a ser justo, eu precisaria ter o valor de venda desse imóvel, o valor venal desse imóvel, dentro de um valor justo. Por outro lado, você tem a tributação do IPTU. Sempre se faz leis com válvulas de escape. A lei nunca é aquela lei tantos por cento, fim de papo. É 5% com desconto de 3%. Então, quer dizer, já é uma malandragem. Tudo que se faz aqui se faz pensando no segundo momento. Tem cidades que oferecem 10% de desconto. Isso. Então, assim, essa coisa da tributação com uma aplicação menor, já prevendo que um dia, se precisar, aumenta, isso nada mais é do que uma
uma distorção da administração pública, que sempre está gastando mais do que ganha e está tentando sempre achar uma válvula, um jeitinho para poder... Então, quando a gente fala do IPTU justo, o IPTU justo tem que ter um valor venal justo e uma tributação correta, que não vai ter surpresas. Olha, subiu 30% acima da inflação. Gente, nós não estamos em fase para isso. E outra, numa crise eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter, como eu tenho na minha casa, como eu tenho na minha empresa, uma gordura para suportar as crises. E o órgão público ele não pode ser essa administração que cada governo tenta deixar uma dívida maior para o próximo. Ele tem que ter um planejamento. E o que a gente peca, basicamente, é em planejamento. Então, IPTU justo, hoje, eu diria que ele é injusto. E ainda mais quando você pensa que já veio 30%. Esse ano vem mais 10%, fora a inflação, e o ano que vem mais 10%. Isso quase que uma extorsão. É bem por aí mesmo. E o IPTU também é importante a gente lembrar que ele é um imposto que ele fica quase em toda a sua totalidade no município, né? E ele tem um fator pior, que é assim, não só o fato de ele ficar no município é bom, mas o fato de ele ser um valor fixo e perene. Então, você vai fazer um empreendimento, a gente normalmente faz aquela coisa de fechar conta. Sim. E os valores fixos e perenes são os mais complicados, porque não só é alto, como você, por exemplo, por o IPTU não atender a sua segurança, você acaba fazendo um condomínio, então você tem mais a taxa de condomínio, aí você tem o prédio com o sistema de segurança, mais o IPTU alto, e isso tudo vai onerando, de repente você tem o custo da construção, empreendimento, terreno, então não fecha a conta. Às vezes suprindo até a falta por exemplo, a questão de segurança, iluminação e não sei que coisa que o poder público não faz. Por exemplo, agora fizeram um novo zoneamento, com algumas ideias boas, mas que também geram algumas expectativas esquisitas. Por exemplo, eles criaram a outorga onerosa. O que é outorga onerosa? Eu tenho um terreno que eu posso construir uma vez a área desse terreno. A prefeitura me autoriza a construir 2 vezes a área desse terreno. Então eu passo a ter uma condição melhor de viabilizar um empreendimento. Só que ela me cobra essa uma vez a mais o valor que eu teria que pagar. Vamos supor que eu tenho 1.000 metros aqui, eu teria que ter um terreno de mais 1.000 metros para fazer 2 vezes. Então, esse valor de outro terreno do lado, ela vai cobrar para ela, quer dizer, uma outra forma de arrecadação da prefeitura. Fora o IPTU normal. Fora o IPTU normal. Mas o que acontece? Entre pagar esses 1.000 metros para a prefeitura, eu prefiro comprar um terreno de 1.000 metros. Por quê? Porque eu tenho mais espaço para garagem, eu tenho mais espaço para lazer, eu tenho mais espaço para... Então, eu não poderia fazer essa relação direta, eu tinha que ter um depreciador muito forte para poder jogar esse índice aqui, não o mesmo valor que já vem distorcido, que é o valor venal do terreno, de um terreno que eu teoricamente estaria agregando. Então, isso, aparentemente, pode gerar um desconforto e não viabilizar o que seria um grande negócio para a cidade, que é o adensamento, que é uma visão urbanística moderna, de você ter mobilidades maiores e as cidades mais adensadas, um investimento menor de infraestrutura. Welton, daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, a gente precisa ir para o intervalo, a gente vai falar mais sobre a lei de uso e ocupação do solo, também a de desenvolvimento ordenado da cidade e falar um pouco mais sobre essa questão do aluguel, também o mercado imobiliário. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e nesta semana a gente recebe o vice-presidente de construção civil da Abicamp, Welton Narrascuri. A gente falou um pouquinho no último bloco sobre as mudanças, né, nas leis, na lei de uso e ocupação do solo aqui na cidade de Campinas, também na de desenvolvimento ordenado. Nós tivemos, né, essas leis sancionadas no final do ano passado, né? E o que muda com isso? O que muda para o mercado imobiliário aqui em Campinas a sanção dessas leis? O zoneamento vai mudar tudo. Tudo na cidade, inclusive algumas coisas, provavelmente nós vamos passar por um período de ajustes, né? Porque tudo que é novo e muda radicalmente vai exigir aí algumas questões. A gente mesmo, eu tenho um escritório de arquitetura e as consultas aumentaram significativamente, não só pela mudança do zoneamento, mas pelo otimismo. Também, eu costumo dizer que o arquiteto é o primeiro a sentir o mercado, porque começa ali. Então, assim, aumentou muito as consultas. E aí você começa a pegar alguns pontinhos que vão gerar conflitos e que ou vão ser ajustados ou vão ficar como estão.
A mudança, ela vai enfrentar, até para o funcionário público e para o empreendedor, um entendimento mais profundo da lei, a interpretação da lei, a vírgula da lei, o que pode, o que não pode, até onde pode, o que está certo, o que está errado. Mas algumas coisinhas assim a gente já começa a perceber. Por exemplo, você pega um Swiss Park, que tem mais da metade ocupado. Todas as casas ali têm recuo de 4 metros. A nova lei é 5. Ou seja, já estaria teoricamente irregular. Não, na verdade, assim, o anterior está garantido pela lei anterior, Sim. mas você vai ter, até urbanisticamente falando, Uma diferença. um descompasso daquela uniformidade de fachada. Por causa da mudança da lei, ainda mais em loteamentos fechados, em lugar que tem, assim, aquele boulevard, tem aquela projeção de as casas não terem muros e terem aquela... Então, as casas já vão começar a dar um desequilíbrio visual e urbanístico, porque mudou a regra e não tem uma... Ou vão fazer uma cláusula de exceção, ou vão deixar como está. A tendência é deixar como está, porque tudo isso dá muito trabalho. Mas isso são errinhos pequenos. Agora, lógico, você vai começar a perceber coisas que não vão ajustar corretamente. O que a Bicamp vê hoje, talvez, como principal dificuldade para poder lidar com essa nova lei do uso e ocupação do solo aqui em Campinas? Você falou desse exemplo aí do recuo de 4 metros que mudou para 5. Tem alguma outra coisa que está pegando, que o calcanhar está doendo? Uma das coisas que nós discutimos muito é essa questão da outorga onerosa, que é a transferência de valores para a prefeitura, para você aumentar o índice de construção. Isso ainda a gente vai ter uma experiência que está começando. Em São Paulo, a gente sabe que a experiência foi desastrosa, o mercado não conseguiu responder a isso. Então, agora fazendo alguns ajustes de valores, porque não viabilizou lá. Aqui, a gente ainda não sabe como essa conta vai se fechar. Eu, particularmente, tenho orientado os clientes a não usar a outorga, se tiver a possibilidade de comprar o terreno do lado, que sai mais barato do que usar a outorga. E também não sabemos o que pode valorizar alguns imóveis. O que eu percebi já é alguns proprietários tendo uma expectativa muito maior do que ele, de fato, poderia ter. Ele fala assim, não, agora no meu bairro pode fazer 2 vezes o terreno. Eu falei, não pode, só pode uma. Para fazer 2 tem que pagar. Não, mas aí ele já quer subir o valor do imóvel dele e não vai fechar conta e não vai vender. Então, esses ajustes sociais, eu acho que ele vai passar por uma turbulência que ainda as pessoas têm que cair a ficha. Elton, falando nisso, hoje aqui em Campinas, entrando no ano de 2019, quem tem em casa, está nos assistindo, quem tem algum dinheiro guardado para investir em imóveis, quais são as regiões em que são melhores, tanto para morar, de repente, né, comprar um imóvel para morar, quanto um para investimento em aluguel mesmo, né, para receber o retorno em aluguel? Olha, assim, é muito arriscado, porque a compra do imóvel muitas vezes tem a ver com a familiarização com o bairro. Sim. Tá? Então, de repente, tem gente que cresceu naquele bairro e tem uma paixão por aquele bairro. De repente, aquele bairro não tem nenhum prédio, você faz um prédio, os filhos dos moradores vão tudo e compram um apartamento ali e você tem um sucesso de venda que inesperado, né? Mas eu creio, assim, que toda cidade hoje, ela vai estar assim, fomentada a um crescimento, porque a lei ela abre para uma ocupação de vazios urbanos para lotes até 3 mil metros ou até 5 mil metros. Então, há uma tendência muito forte desses vazios terminarem. Então, bairros que têm muito vazio vai ser ocupado. Ela abre para novos empreendimentos, inclusive há uma certa mudança de perímetro, para uma visão de planejamento estratégico, ou seja, eu não faço um loteamento, eu faço um planejamento de ocupação de uma região inteira. Então, isso vai gerar também alguns bairros inteligentes. Tem o exemplo da Vila Industrial, ali perto do Curtume. Ali perto do Curtume está começando, só que ali começou um planejamento meio pontual. Isso. Tá? Mas você tem, por exemplo... Mas é mais ou menos essa a ideia. Você tem, por exemplo, a região toda da FEPASA, Sim. que ali pode haver um master plan, que a gente chama, né? Você tem a região lá da Singer, lá na frente do aeroporto, o próprio aeroporto era um master plan. A Ciatec é uma região toda que dá para fazer um master plan. Então, você tem ocupações planejadas que podem gerar realmente uma situação muito favorável. Agora, para o pequeno investidor, eu acho que qualquer imóvel que você comprar hoje, você está, assim, no preço que o mercado está praticando, você está investindo positivamente. E nas outras cidades aqui da região, tem alguma que se destaca ou é tudo mais ou menos... Ou todo mundo vai ser puxado meio que para essa onda de Campinas? Porque, na verdade, a motivação da valorização do imóvel não é só a mudança de zoneamento, ao contrário, é a mudança de governo.
Então, a mudança de zoneamento até tem alguma coisa ali, mas sim, principalmente mas o eu governo, acho né? que o que está motivando o mercado imobiliário hoje é a mudança de governo. Então, vai repercutir na região metropolitana inteira. Campinas, pior, assim, ela foi prejudicada e ainda é prejudicada por causa da insegurança jurídica que nós passamos e ainda passamos no passado e ainda estamos passando. E aí gerou o crescimento de Sumaré, Hortolândia, Valinhos, então todas as cidades periféricas acabaram crescendo mais do que Campinas por causa da dificuldade burocrática de aprovação, a insegurança jurídica na cidade. Tá? Mesmo os empreendedores que vieram de fora acabaram. Minha Casa Minha Vida, quase nada foi feito em Campinas. Falando em Minha Casa Minha Vida, também tem a questão da Lava Jato, né, que atingiu as maiores construtoras do país. Como que está essa situação? Essas construtoras, elas estão retomando o ritmo ou ainda está meio parado? Eu acho que a coisa mais bonita e mais prazerosa que eu sinto no mercado da construção civil é o meia-culpa. Eu tive num congresso da construção civil sobre compliance, assim, uma posição rígida e fervorosa contra qualquer ato de corrupção e contra o favorecimento das megas empresas. Ao contrário, puxando agora para um crescimento das pequenas e médias empresas e um compliance comprometido com não corrupção total. Então, se ainda as prefeituras, se ainda há problemas na política, se ainda há problema na sociedade, a sociedade vai ter que começar a se readequar e a política vai ter que começar a se readequar a essa realidade. Eu hoje já sofro muito com essa realidade. Eu levo um empreendimento normal, que às vezes para alguns colegas meus aprovam em 1 ou 2 anos, eu levo 5, 6, às vezes 10 anos. Porque eu já tenho esse compliance, eu já tenho esse compromisso do não faço. E aí você fica dando murro em ponta de faca, mas você acaba vencendo no final. E eu acho que a sociedade hoje está muito mais consciente dessa realidade do que foi no passado. Então, isso para mim está sendo extremamente positivo. Inclusive, esse mercado da construção civil está consciente disso. E eu acho muito legal assim, a gente sentar numa mesa com as grandes empresas, com todo o mercado da construção civil e todo o mercado clamar em alto bom tom, nós não queremos mais isso. É uma mudança, né? Mudança de paradigma, de mentalidade, né? De tudo. Isso é maravilhoso. Eu sei que eu estou muito feliz com isso. Isso também é motivacional. É justamente isso que eu ia comentar. Acaba sendo uma motivação também para todo o mercado imobiliário voltar a acreditar nas construtoras, para as construtoras que têm o dinheiro de fato voltar a construir, né? Você vê que é uma maturidade, é um processo de crescimento. Tá? O empreendedor, ele era o rolo compressor. Ele vinha, fazia, acontecia, ele aterrava lago, ele cortava morro. Se você olhar, se for lá em São Paulo, no Alphaville, você vai ver o Alphaville 1 ao 15. Você olha o 1, aterrou rio, cortou morro, plano. Você vai no último, a propaganda é que tem 200 mil metros de área verde preservada. Quer dizer, a realidade é outra, a mentalidade empresarial é outra, o entendimento é outra. E agora, com essa retomada da mentalidade, do desenvolvimento sustentável e do compliance, ou não da corrupção, ou não do jeitinho, fazer a coisa correta, eu acho que nós vamos começando a atingir uma maturidade empresarial e nacional. Quer dizer, o Brasil começa a ser alguém sério, né? Finalmente. Vamos derrubar a frase de De Gaulle. E esse ânimo do mercado também reflete na geração de empregos, né? A gente teve em 2018 ainda fechando negativo, né, a geração de emprego, mas agora a expectativa para 2019 é de um crescimento de 1,8%, é isso? Isso. E você vê que já deu o primeiro resultado de emprego. 2018 foi positivo. Esses dias aí estão publicando 500 mil empregos gerados, né? E a tendência, e com tudo aquilo que tivemos de problemas, né? Com o governo anterior e tal. Então, eu creio que com essa motivação, pode até superar esses 1,8 que está previsto. Lógico que isso também, eu acho que são diagnósticos cautelosos e bem precisos, né? Em cima da ordem de crescimento normal. Mas eu creio, assim, que a hora que, e a gente não sabe, né? Conseguir fazer a reforma tributária, conseguir fazer algumas das reformas que estão aí propostas, eu acho que esses números tendem a dar uma acelerada. E é lógico que sem esses dados você fica sempre mais cauteloso. Né? Ok.
Nós recebemos hoje no Entrevista Coletiva o Welton Narrascuri, ele que é vice-presidente da Construção Civil da Abicamp. Muito obrigado pela sua presença aqui, Welton. Obrigado, Marcos. E também muito obrigado, Felipe Pereira, por nos ajudar aqui na entrevista. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Welton, também. Obrigado, Felipe. E a gente se vê na próxima. A você de casa, uma ótima semana. Até mais.